Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo da semana. Bom, neste resumo nós vamos falar sobre três dos principais assuntos que movimentaram aí o nosso cenário de comércio internacional e Brasil. Vamos falar sobre a repercussão da reunião ministerial do governo brasileiro, que foi divulgada aí na semana passada, na sexta passada. Vamos falar sobre dólar e nós vamos falar sobre as expectativas em relação à próxima semana em nível de mercado externo. Começando pela reunião ministerial, repercussão bastante interessante. Na segunda-feira nós tivemos uma repercussão positiva a nível de investidores, a nível de queda de dólar, a nível de recuperação de bolsa, muito em função da reunião ministerial ter sido muito mais atrelada ao discurso do Bolsonaro sendo visto por essa linha que o colocou no poder, entendendo que ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, e em função, principalmente, de ver que há um alinhamento entre Paulo Guedes e Bolsonaro numa linha de raciocínio. Ainda que a oposição e as pessoas que não gostem do modelo de Bolsonaro discordem da conduta, de como foram feitas as coisas, tudo aquilo que ele disse na reunião é aquilo que ele se propôs a fazer e é parte daquele discurso que nós já sabíamos que ele diria, né? Então, não julgando certo ou errado, o discurso está alinhado com o que se esperava dele. Obviamente que ali na reunião alguns pontos fugiram ao que acabou acontecendo até agora. Por exemplo, a aliança com o MDB. Eles criticaram na reunião ministerial, mas fizeram a partir de agora. Então há alguns pontos que obviamente há de se questionar, mas no geral repercutiu positivamente. Isso mostra inclusive como que essas questões políticas interferem sem um sentido às vezes tão lógico assim. Justamente porque quando muitos acham que vai acontecer de determinada forma, acontece de outra, né? E partindo desse pressuposto de um efeito positivo no nosso cenário, o dólar essa semana recuou de quase 5,60 para 5,35, 5,34, e isso é um efeito interessante, porque nós precisávamos de um recuo da moeda até para dar um sinal positivo para o nosso mercado, tampouco também a gente precisava de um sinal positivo a nível de bolsa de valores. Nós tivemos a bolsa acelerando essa semana. Outra situação que foi bastante interessante e é o terceiro dos tópicos tem a ver com a economia a nível internacional e a política a nível internacional. Nós tivemos nessa semana, hoje em específico, o Trump se revelando realmente contra a OMS, rompendo esse acordo e inclusive desalinhando alguns dos acordos que tinham com Hong Kong justamente para pressionar a China. Isso soou bem ao mercado, tanto que na curva de aceleração que o dólar vinha hoje, ele começou a cair e recuou no final do dia, justamente em função do mercado entender bem e positivamente esse movimento que Trump fez. Então vejam, todas essas expectativas e especulações de mercado a nível político-econômico, elas estão caracterizando efeitos bastante surpreendentes. Então não é interessante muitas vezes a gente se influenciar com determinadas linhas de raciocínio. É legal a gente ver pelo menos mais de um prisma, ter mais de um acesso a informações distintas para a gente tentar aí criar pelo menos uma linha de raciocínio. A expectativa na semana que vem é para que as coisas aconteçam mais ou menos como aconteceu nessa semana, um pouco mais de pacificação, principalmente aqui no Brasil a nível dos três poderes, né, um entendimento melhor. Não sei se isso vai acontecer, mas torcendo aí para que, de certa maneira, alguns efeitos tenham acalmado aí essa questão da discussão dos poderes, como por exemplo a reabertura dos mercados aqui em São Paulo, que parcialmente que sejam, já soarão um efeito bastante interessante, ao meu ver, na expectativa da economia. O primeiro trimestre foi bem trágico, o segundo trimestre pode também ser muito trágico, a economia deve recuar 5%, segundo o Focus, porém, uma reabertura de mercado já nos dá um ânimo maior, não à toa. Nessa semana, nós que trabalhamos com o comércio internacional já vimos uma retomada de interesse, mesmo com o dólar nesse patamar, das importações e das exportações, e isso nos deixa bastante felizes e otimistas aí para poder retomar os nossos negócios agora com a reabertura do mercado. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.